povo judeu, mas a Páscoa cristã lembra não somente a morte de Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, mas também hoje a sua ressurreição. Louvado seja o nome do Senhor. Abre então a sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 15, nós vamos fazer uma breve meditação, reflexão desse texto sagrado, 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 1 até o versículo de número 11. Todos encontraram, vamos dizer amém. Diz assim então a palavra de Deus: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes, no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro, Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já morreram. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Amém. Vamos orar pela palavra do Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, te adoramos, te glorificamos, Pai, e queremos, ó Deus, ouvir a tua voz através da tua palavra. Senhor, nos alimenta através da tua palavra. Nesse dia tão especial, quando celebramos a ressurreição de nosso Senhor, nós queremos nos alegrar, mas também queremos, ó Pai, refletir e colocar em prática os ensinamentos da tua palavra. Por isso, ó Deus, te rogamos que o Senhor, nesta hora, através do teu Espírito Santo, use o pregador para, ó Pai, nos falar. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, quero iniciar essa reflexão com uma citação breve de um grande teólogo latino-americano, brasileiro, e ele escreveu assim. Eu gostaria de chamar a sua atenção para essas palavras dele. Uma citação, abre aspas: dizem historiadores que o mundo antigo não conhecia o sorriso. Dizem historiadores que o mundo antigo não conhecia o sorriso. Mostrava a gargalhada do deus Baco ou o riso maldoso do deus Pan. O sorriso, comentam os historiadores, foi introduzido pelo cristianismo por causa da alegria da ressurreição. Só pode sorrir verdadeiramente quando se exorcizou o medo e se sabe que a palavra final é a vida e não a morte. O sorriso, portanto, é filho da ressurreição, que celebra alegremente a vitória da vida sobre a morte. Fecha aspas. Amém, meus amados? Se os irmãos entenderam, o autor aqui está dizendo que sorriso, alegria, ela é fruto da ressurreição, porque no mundo antigo não se conhecia o sorriso, a alegria. A única coisa que se tinha noção era do deus Baco, uma gargalhada, né, do deus Baco, ou então um sorriso maldoso do deus Pan, mas não se conhecia sorriso, alegria no mundo antigo. E aí o sorriso, a alegria verdadeira só surgiu por causa do cristianismo, por causa desta data que ora celebramos, a data quando celebramos, trazemos à memória a ressurreição
venceu a morte. Amém, amados? E eu queria então meditar com os irmãos sobre o poder da ressurreição, baseado então nesse texto aqui de 1 Coríntios capítulo 15. Alguns anos atrás, a revista Veja trouxe uma matéria de capa no período da Páscoa, como sempre fazia na Páscoa, eles sempre trazem matérias religiosas. E alguns anos atrás, a revista Veja trouxe uma matéria de capa, cujo título é O Poder da Ressurreição. Nessa matéria, a revista então fazia referência à ressurreição de Cristo como o dogma maior do cristianismo e que permaneceu como uma crença fundamental da fé cristã mesmo depois de 2000 anos. A revista então reconhecia que a ressurreição de Jesus foi como que uma faísca que acendeu a nascente igreja e que até hoje tem um efeito arrebatador entre os cristãos. De fato, meus amados, nós podemos afirmar que a ressurreição de Jesus, de Cristo, é o evento mais importante do cristianismo, de tal modo que o apóstolo Paulo chega a dizer que se Cristo não ressuscitou, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas de fato nós podemos crer, e Paulo também afirma assim: Cristo ressuscitou, Ele venceu a morte. E o apóstolo Paulo, em outra epístola, na epístola aos Filipenses, ele disse que queria conhecer a Cristo, e aí ele usa essa expressão: e o poder da sua ressurreição. Por que Paulo então diz isso? Nós sabemos, à luz das Escrituras, que há um poder, todo significativo, todo excelente, todo magnificente, todo glorioso na ressurreição de Jesus. Porque a ressurreição de Jesus, ela representa uma nova criação. Deus cria uma nova humanidade a partir da ressurreição de Jesus. Daí então Paulo, quando está escrevendo aos Filipenses, ele diz que queria conhecer mais de Cristo, ele queria ter mais intimidade com o Senhor, ele queria ter mais conhecimento do Senhor, mas ele usa também essa expressão ao final da epístola aos Filipenses, no capítulo 3. Ele diz: eu quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Amados, nós precisamos não somente nos alegrar, nos regozijar, sorrir diante desse fato maravilhoso, bendito, mas também nós precisamos cada vez mais também conhecer esse poder, o poder da ressurreição de Cristo. Amém, amados? Alguém já disse que no Antigo Testamento o evento fundador do povo judeu foi o evento do Êxodo, quando o povo passou pelo Mar Vermelho a pé enxuto, e Deus então manifestou a maior, digamos assim, manifestação do poder de Deus foi a passagem pelo Mar Vermelho, o Êxodo. Os teólogos enfatizam muito isso, que foi a maior manifestação do poder de Deus no Antigo Testamento, a passagem do povo judeu pelo Mar Vermelho. Mas no Novo Testamento, os teólogos asseveram que, de fato, a maior manifestação do poder de Deus foi a ressurreição de Jesus. Porque com a ressurreição de Jesus, cria-se uma nova humanidade. É por isso que o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios 5,17, diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eis que tudo se fez novo e as coisas velhas ficaram para trás. Nós fazemos parte em Cristo de uma nova criação. Amém, amados? Então, é que nesse texto de 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo trabalha o tema da ressurreição, e ele nos fornece pelo menos 4 argumentos em favor desta crença, deste fato, mas também desta crença, dessa fé dos cristãos. E a primeira evidência da ressurreição, que deve nos fazer cada vez mais crer, acreditar e viver por ela, está no versículo 1 e 2, quando Paulo diz: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste, no qual ainda perseverais. Aí no versículo 2 ele diz: por ele também sois salvos. Por ele também sois salvos. A primeira evidência, ou o primeiro argumento de Paulo para comprovar a
salvação dos seus leitores na cidade de Corinto. Ele está dizendo, é por causa desse evangelho, o evangelho que inclui a morte e a ressurreição de Jesus, que vocês são salvos. Paulo está argumentando para os irmãos que eles de fato são salvos se crerem nesse evangelho que inclui a morte de Jesus pelos nossos pecados e também a sua ressurreição. Paulo está dizendo que o evangelho que eles receberam e que os salvara era o evangelho de que Cristo morrera, ressuscitara e transformara a vida deles. A salvação aqui é a ideia não somente de crer, é a ideia não somente de confiar em Jesus e no evangelho de que Jesus morreu, de que Jesus ressuscitou, mas é também a ideia de que todo aquele que foi salvo, todo aquele que creu na morte e ressurreição de Jesus e experimentou aquilo que a Bíblia chama de regeneração ou novo nascimento, nós fomos transformados. Amém, amados? É por isso então que esta experiência de salvação ocorreu por causa do evangelho do Cristo ressurreto. O Cristo que venceu a morte foi crido em Corinto e isto mudou a vida deles para sempre. Daí a grande questão que se coloca também para nós é: se isso é verdade para os coríntios, para os primeiros leitores do apóstolo Paulo, esta também é uma verdade para nós. Cristo de fato mudou a nossa vida, Cristo de fato nos salvou, Cristo nos transformou. Meus amados, num tempo atual, marcado muitas vezes por uma crença fácil, onde milhares de pessoas aderem à igreja cristã sem de fato crerem, sem de fato serem transformados, sem de fato terem a experiência de uma nova vida em Cristo, nós, aqueles que de fato creem e que foram salvos, precisamos cada vez mais afirmar esta crença, a crença no evangelho de Jesus, que morreu, que ressuscitou e que nos transformou. Amém, amados? Cristo nos transformou. Nós outrora nos pensávamos de uma forma, nós outrora nos andávamos de uma forma, mas agora Cristo mudou o nosso pensamento, Cristo mudou a nossa maneira de agir, de pensar, de falar. Somos novas criaturas em Cristo. Amém, amados? Daí que na vida de quem é salvo, a maior prova da ressurreição é o testemunho pessoal da transformação de um Cristo vivo que está em nosso coração. Certa vez disse que um ateu zombava de um crente num diálogo em plena praça pública, e aquele ateu dizia: olha, você conhece realmente Jesus? E o crente dizia: sim, eu conheço. Olha, você me diga aí, né, as datas do nascimento de Cristo. E aí o crente, não soube muito, me diga aí uma passagem bíblica onde está lá. Mas ele era um novo convertido, não sabia muita coisa. E aí o ateu começou a querer zombar: olha, Jesus nunca existiu, olha, essa história de dizer que Jesus morreu, ressuscitou, isso é balela, isso é lenda, isso é mito, isso é invenção. E aí o crente terminou aquele diálogo dizendo: olha, o senhor pode afirmar tudo isso aí, mas eu, como crente em Jesus, tenho a experiência, porque eu fui transformado por Jesus. Jesus habita no meu coração, eu sou salvo, eu fui transformado por Ele, e isso ninguém tira de mim. Essa é a minha convicção, que Jesus transformou a minha vida. O ateu foi-se embora, não tinha mais argumento, porque de fato, meus amados irmãos, Cristo Jesus transforma a vida de uma pessoa que crê nele, uma pessoa que crê, que confessa que Cristo de fato morreu e ressuscitou dentre os mortos e está diante do Pai, mas também está no meu e no seu coração. Amém, amados? Louvado seja Deus. Mas o apóstolo Paulo nos dá ainda uma segunda evidência da ressurreição de Jesus, não somente a experiência da salvação, mas Paulo aqui no versículo 3 e 4 nos apresenta uma segunda evidência. Ele diz assim: antes de tudo vos entreguei que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado, que ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras.
A segunda evidência da ressurreição de Cristo, apresentada pelo apóstolo Paulo, está no testemunho das Escrituras. Notemos, meus amados irmãos, que no Antigo Testamento há diversas passagens que previam a morte e a ressurreição de Jesus. No livro de Levítico, no capítulo 16, encontramos uma dentre muitas referências à morte de um cordeiro como expiação pelo pecado. E inequivocadamente, João Batista, ao ver Jesus vindo ao seu encontro para ser batizado, exclamou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus morreu segundo as Escrituras, mas não somente isso, ele ressuscitou, diz o texto sagrado. Ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, também segundo as Escrituras. Porque as Escrituras não somente previam, profetizavam acerca da morte de Jesus, mas também acerca da sua ressurreição. Nós encontramos isso, por exemplo, em Salmo 16, em Jonas capítulo 2, em Jó 19, em Oséias 13. São diversas passagens bíblicas que profetizavam, que previam que Jesus, não somente Messias, haveria de morrer, mas também ao terceiro dia ressuscitar. E uma das passagens mais belas no Antigo Testamento está em Jó capítulo 19, verso 25, que Jó, nem mesmo sabendo o que dizia, mas inspirado pelo Espírito Santo, ele declarou: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Jesus se levantou, como vimos no vídeo aí de Mel Gibson. Jesus se levantou da terra, ele vive, Cristo vive, amém, amados? Mas isso cumpriu as Escrituras. A fé bíblica, a fé na ressurreição, é uma fé bíblica, escriturística, fundamentada, alicerçada nas Escrituras. A ressurreição de Jesus é provada por várias passagens nas Escrituras, e a nossa fé tem fundamento bíblico. Não é um delírio, não é uma alucinação, não é uma ilusão, não é uma neurose, como muitos comentaristas bíblicos liberais, chamado liberalismo do século XIX, queriam dizer acerca das aparições de Jesus após a ressurreição. Os teólogos liberais diziam: não, aquilo foi uma neurose coletiva, não, aquilo foi uma alucinação que as mulheres tiveram, os apóstolos tiveram, não, aquilo foi somente uma ilusão de ótica que aquelas pessoas tiveram, eles estavam chocados com a morte, e aí estavam de alguma forma iludidos, e aí tiveram uma visão equivocada, ilusória, uma quimera de que Cristo havia ressuscitado. Não, meus amados, isso não foi uma ilusão. A ressurreição de Jesus é o fato mais alvissareiro da história humana. Cristo Jesus ressuscitou, ele venceu a morte. Portanto, nós podemos nos alegrar, porque Cristo Jesus ressuscitou cumprindo as Escrituras. As profecias diziam: ele vai vencer a morte, ele vai ressuscitar, ele vai ressurgir dentre os mortos. E de fato isto aconteceu, cumprindo a palavra de Deus, porque o próprio Jesus declarou lá aos discípulos de Emaús, o caminho de Emaús: porque a Escritura não pode falhar. Elas não falham, elas tinham declarado: ele vai ressuscitar, e ele ressuscitou. Amém, amados? Louvado seja o nome de Jesus. Portanto, queridos, nós temos aqui uma segunda evidência da ressurreição. Não somente a experiência dos salvos, porque nós somos salvos por causa da morte e ressurreição de Jesus, ele nos transformou. Não somente também testemunho das Escrituras, mas Paulo aqui no versículo 5 e no versículo 10, ele nos apresenta uma terceira evidência da ressurreição. Ele diz assim: e apareceu a Cefas, que é Pedro, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. No versículo 10 ele diz: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça me foi concedida, não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos, não eu, mas a graça de Deus comigo. A terceira evidência então da ressurreição de Cristo
vem da lista de 5 testemunhas oculares. Em todos os tribunais do mundo, naquela época, né, o testemunho, né, o depoimento de testemunhos oculares eram valiosos e considerados como prova. Daí o apóstolo Paulo elenca para nós 5 tipos de testemunhas. A primeira é Pedro, que ele chama de Cefas, né, o nome em aramaico. O apóstolo Pedro é citado como testemunha, pois teve o privilégio de ver a Cristo Jesus ressuscitado, mesmo depois de o haver negado. Há aqui uma sinfonia da graça que inclui a Pedro, porque este Pedro foi o testemunho, foi o discípulo que negou a Jesus como testemunha. Nós estamos lembrados, a criada lá no pavilhão do Sinédrio, que disse: mas você é um dentre eles, você estava com ele, o Galileu, você fala como eles. E Pedro nega 3 vezes, e aí o galo canta. E aí é interessante que Pedro aqui é citado, né, em primeiro lugar como testemunha, porque se lembrarmos que Pedro foi alguém que negou a Cristo no momento da sua crucificação, no momento da sua entrega aos sacerdotes, aqui há toda uma terapia santa, aqui há todo um tratado, né, de Deus emocionalmente para com Pedro, porque Pedro, esse que após a negação de Cristo chora copiosamente e é devastado emocionalmente pelo fato de ter negado a Cristo, é alguém que, né, Jesus o procura para mostrar-se a ele, para ressuscitar e mostrar a ele que ele estava vivo, e Pedro é tratado por Jesus. E aqui Paulo faz questão de citar: a primeira testemunha da ressurreição é o próprio Pedro. Que coisa maravilhosa, meus amados. Sabemos que Deus, Ele nos trata, Ele nos conhece, Ele sabe as nossas dores, Ele sabe as nossas dificuldades, Ele nos trata e nos chama pelo nome. Pedro aqui é citado em primeiro lugar, porque Pedro foi o primeiro a negar a Cristo, e Pedro aqui é citado como verdadeiramente um apóstolo que viu a Jesus, que testemunhou de Jesus, que o seu testemunho é eficaz. Mas Pedro, Paulo aqui também cita os 12, né? Ele diz aqui: apareceu a Cefas e depois aos 12. Quer dizer, Pedro também não veio aí, né, já com os apóstolos. E assim os 12 eram conhecidos, os apóstolos que compunham o colégio apostólico. Logo em seguida, Paulo cita que Cristo foi visto por mais de 500 irmãos, está no versículo 6, né? Mais de 500 irmãos. Não sabemos em que ocasião isso se deu, mas muitos deles ainda estavam vivos para comprovar isso. É o que Paulo está dizendo lá ainda no versículo 6, pois a maioria sobreviveu até agora, porém alguns já dormiram, né? já morreram. E aí depois ele cita Tiago, que é irmão de Jesus e que era incrédulo até certo momento. Depois o próprio Paulo se inclui na lista de testemunhas oculares, pois ele também vira o Senhor no caminho de Damasco, no qual ele cita aqui como um nascido fora de tempo. Todos estes testemunharam com suas vidas. Todos estes testemunharam que Cristo vive, que Cristo ressuscitou. Daí, meus amados irmãos, uma questão que se coloca para nós é: o próprio Jesus, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, diz que nós também, eu e você, se cremos nele, somos também suas testemunhas. Eu e você temos a tarefa, temos a missão, temos o encargo dado pelo Senhor de testemunhar de Cristo, de falar de Cristo, de anunciar a Cristo, de proclamar a Cristo, de semear Cristo no coração daqueles que não o conhecem. Pode dizer amém? Portanto, meus amados, aqui nesse texto, as testemunhas, Paulo, Pedro, né, os 12, os 500 irmãos, Tiago, todos eles já morreram, mas nós somos aqueles que dão continuidade a essa tarefa, a tarefa de sermos testemunhas do Senhor. A ressurreição aconteceu, ela foi evidenciada por esses testemunhas aqui, mas eu e você, hoje, no século 21,
somos também testemunhas do Cristo ressurreto. Amém, amados? Por mais que o mundo se oponha, por mais que hajam questionamentos, por mais que os ateus digam: isso não existiu, isso foi lenda, isso foi um mito, isso foi uma ilusão, isso foi uma ilusão de ótica, isso foi um delírio. Nós, eu e você, hoje, cristãos do século XXI, somos chamados a afirmar, a testemunhar: Cristo ressuscitou. Ele vive no céu, Ele vive no meu coração. Amém, amados? Ao término então dessa reflexão, vimos como há muitas evidências da ressurreição de Cristo. Vimos o quanto a experiência de salvação é fundamental como testemunho da ressurreição de Cristo. Vimos também como testemunho das Escrituras, também comprovadamente nos dão a única mensagem acerca de que Cristo ressuscitou. Vimos por último a grandeza das testemunhas oculares daquela época e que nós devemos dar continuidade a esse testemunho. Termino essa reflexão com uma história de um advogado inglês chamado Frank Morrison. Ele resolveu investigar como ateu sobre a ressurreição de Cristo. Ele estava convicto de que tinha sido um mito, de que tinha sido uma grande ilusão, e que ele ia provar, ele ia escrever um livro e provar que Cristo nunca tinha ressuscitado, que talvez Cristo tinha desmaiado, que talvez houve um delírio coletivo, houve uma neurose, e ele então estava convicto disso e avisou para os seus amigos: eu vou escrever um livro mostrando, provando que Cristo nunca ressuscitou. E ele começou então a investigar, leu a Bíblia, leu alguns documentos da época, e ao final dessa história, no século XIX, o advogado cético inglês Frank Morrison escreveu um livro. Mas esse livro não mais queria provar que Cristo não ressuscitou. Ele foi convencido pelas Escrituras, ele foi convencido pelas evidências históricas, ele foi convencido pelo Espírito Santo de Deus que Cristo de fato ressuscitou. E ele lançou então no século XIX um livro intitulado Quem Moveu a Pedra, onde ele, com provas escriturísticas e históricas, provava: Cristo de fato ressuscitou, Cristo de fato venceu a morte, Cristo de fato é aquele que pode ser chamado o ressuscitado dentre os mortos. Amém, amados? Louvado seja o nome de Jesus. Isso diferencia Cristo de todos os demais líderes religiosos que a humanidade já viu. Se formos hoje para Meca, poderemos encontrar o túmulo de Maomé, fundador do islamismo, e lá poderemos contemplar, através do túmulo, os seus sepulcros, os seus restos mortais, e dizemos: aqui jaz Maomé. Se formos à China, poderemos encontrar o sepulcro, o local onde foi sepultado o grande Buda, e poderemos encontrar o túmulo de Buda, Siddhartha Gautama, e dizemos: sim, aqui jazem os restos mortais de Buda. Assim também Confúcio, assim também Joseph Smith dos Estados Unidos, fundador do mormonismo, assim também Allan Kardec. Poderemos encontrar os restos mortais de vários e vários fundadores de religião no mundo. Mas hoje, se formos a Jerusalém, formos ao sepulcro onde Jesus foi sepultado, lá encontraremos a tumba aberta, a pedra removida e os dizeres que os anjos disseram às mulheres, gravado então numa pedra: Ele não está aqui, Ele ressuscitou. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, a ressurreição de Jesus foi tão impactante que uma das saudações dos cristãos dos primeiros séculos, sobretudo ali em Jerusalém, segundo os historiadores, não era somente dizer graça e paz do Senhor, ou Cristo, Jesus é o Senhor, Jesus Kyrios. Mas uma das saudações muito conhecidas dos historiadores, dos primeiros cristãos,
era abraçar um ao outro e dizer: Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive. Aleluia! Cristo vive. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus com mais um cântico. Vamos convidar o Ministério de Louvor para louvar ao Senhor com mais um cântico.